Você conhece essa substância tão importante para a manutenção da vida? Sem ela, nada e nem ninguém sobreviveria ou existiria. Ela é a água. Todos os seres vivos que conhecemos é composto por água. Nosso corpo, por exemplo, é praticamente 70% de água. Nossos órgãos precisam de um meio aquoso para a realização das reações químicas. Ela foi o meio principal para que a primeira forma de vida existisse aqui na Terra. A água é a substância que mais usamos no nosso dia a dia. Precisamos dela para realizar tarefas básicas do nosso cotidiano. Usamos a água para nos hidratar, usamos a água para cozinhar os nossos alimentos, usamos a água para nos mantermos limpos, usamos a água para regar as nossas plantas, enfim, são várias as utilidades e importâncias da água no nosso dia a dia. A água é tão importante porque ela transporta nutrientes através do nosso corpo, das plantas e de todos os seres vivos. A água é o nosso solvente universal. Mas como a água é esse solvente universal e como ela é importante e como ela atua no nosso organismo? Vamos ver como ela atua como um solvente? Vamos então agora mostrar como a água age como solvente, como ela dissolve vários tipos de substâncias e a importância dela como solvente universal. Neste primeiro copo, todos os 3 copos estão apenas com água, sem nenhum tipo de outra substância. Elas estão puras. Neste primeiro copo, eu vou estar acrescentando um pouquinho de açúcar. E como sabemos, gradativamente o açúcar ele vai se dissolver até que ele suma e não tenha mais nenhum grão de açúcar na água. No segundo copo, eu vou adicionar um pouquinho de sal. E da mesma forma, o sal ele vai se dissolver até que não fique nenhum tipo de grão visível. E no terceiro copo, eu vou colocar um pouquinho de álcool. E novamente, o álcool se mistura à água. Esses tipos de misturas são chamados de homogêneas, onde uma substância se mistura com a outra e a olho nu você não consegue definir se tem alguma partícula e que partículas são essas. Então, em um contexto geral, a água é importante porque tanto no nosso organismo quanto no organismo de outros seres vivos, a água atua como um solvente, ela retira impurezas de nosso corpo, ela filtra, na verdade, o que é importante para o nosso organismo e elimina através da urina e do suor o que não é necessário. Nisso tudo cabe um adendo onde eu posso dizer que a água, quando ela está em falta no nosso organismo, o nosso organismo reage de certa forma, como a desidratação. A gente podemos destacar algumas dessas partes da desidratação, como pele seca, os órgãos não começam a funcionar da mesma forma que eles deveriam funcionar. O nosso cérebro ele começa a trabalhar mais, só que isso acaba nos prejudicando porque a gente não consegue ter foco, a gente se estressa, fica muito irritado. A nossa pele começa a reagir de forma que não deveria reagir, ela fica seca, ela começa a descamar. A nossa urina passa a ser de uma urina transparente, como é o caso dessa água, passa a ser uma urina totalmente escura, o que de fato mostra que tem alguma coisa errada com o nosso organismo com a falta de água. A água ela não precisa ser de toda forma absorvida como ela pura. Lógico que é o mais básico, é o que a gente precisa de fato, é ingerir a água líquida, normal, pura. Mas a água também está presente em alguns alimentos, frutas, vegetais e legumes.
Então, a gente pode usar esses outros tipos de alimentos como um complemento. Só que o ideal seria que ingeríssemos a água de forma direta, como a líquida. Então, assim, a água, o que eu posso falar no geral, que a água ela é importantíssima para a manutenção da vida. Ela foi fundamental para existir a primeira forma de vida aqui na Terra. Sem ela, a gente não consegue sobreviver. Sem ela, a gente vai à morte, consequentemente. Nenhum ser vivo é capaz de sobreviver sem a água. O mundo, de fato, iria morrer. Então, assim, infelizmente é uma substância que não é infinita. Ela pode sim acabar um dia se a gente não tomar os devidos cuidados, usar de forma adequada. A gente pode sim um dia ficar sem a água. Então é isso. É o que eu tenho para falar, é isso. A água ela é vital para tudo e para todos, tanto no nosso cotidiano quanto para o nosso corpo, porque o nosso corpo é formado de praticamente 70% de água. E sim, mais um adendo. Quando bebês, a gente tem uma porcentagem maior de água no nosso corpo. Já na fase adulta, é nessa faixa de 60% a 70% de água, e na faixa das pessoas mais idosas, essa porcentagem cai muito mais. Tanto que você consegue notar nos idosos uma pele mais seca, a dificuldade que os idosos têm em processar certas reações químicas que um adulto consegue processar. E isso tudo pela falta de água no organismo, pela diminuição de água no organismo que um adulto ou um bebê tem muito mais. Então, reforçando, a água é fundamental para a nossa vida, para a manutenção da vida. Para que exista vida é necessário água. Sem a água, nós morremos, infelizmente. E não temos outra fonte de onde retirar a água, porque não tem como substituir a água, infelizmente. Então, o que temos que fazer é preservar a água, usar de modo adequado e proteger esse bem que nos é tão valioso.